Marcos capítulo 2. Todos acharam? Marcos, segundo livro do Novo Testamento, o segundo evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava na casa. Então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Somente até aqui, curva suas cabeças. Pai amado, Pai querido, Senhor de graça e poder, a Ti te louvo nesse dia, ó Pai, por esta mensagem que implantaste no meu coração como logos, e eu transpareço para toda a igreja como reino, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, continuar me usando, me esvaziar por completo de mim, Senhor, que preencha com a doce presença. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, na minha casa, no meu ministério. Que eu continue, Senhor, com meu sim irrevogável para o Senhor, Pai. Pois assim eu entenderei, Deus, que eu estarei no caminho certo. Não me deixe pestanejar, não me deixe ser como Pedro, que mesmo em meio ao mar, caminhando sobre as águas, em meio, Senhor, aquilo que ele estava vivenciando, o milagre maior sobre Jesus, ele olha para o vento, ele olha para o mar e as ondas, e ele hesita e ele acaba descendo sobre as águas pedindo socorro para Jesus. Mas que eu possa caminhar, Senhor, no Teu milagre todos os dias, que eu possa ser um milagre todos os dias, Pai, que eu possa vivenciar e testemunhar o Teu milagre. Pai, assim, oro te agradecendo no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor aqui começa dizendo para nós que poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, nós temos que entender esse contexto de Cafarnaum. O que é Cafarnaum? Cafarnaum é uma cidade que nós vamos ouvir falar muito na Bíblia, porque Cafarnaum, em algumas traduções, vai dizer que ele estava na casa dele, entrando na casa dele. Mas por que a Bíblia nos relata a Cafarnaum como a casa de Jesus em Cafarnaum, sendo que ele era de Nazaré? Porque ali se estabeleceu a moradia de Jesus mediante a sogra de Pedro. Ele morava na casa da sogra de Pedro. Então todas as vezes que Jesus ele voltava para Cafarnaum, ele se estabelecia na casa da sogra de Pedro. Mulher essa que, voltando um pouco antes, Jesus a cura. Jesus faz um milagre na vida dela. E quando Jesus ele está lá, todas as pessoas compreendem o que é que Jesus está de volta em Cafarnaum. E Cafarnaum é uma cidade bem estratégica mediante a Jerusalém, a Israel, porque ela permanecia onde? Na beira do mar. Era uma cidade de pescadores, é uma cidade onde movimentava uma grande quantidade de dinheiro, uma grande quantidade de pessoas aonde comercializavam as coisas, assim como também era uma cidade aonde, tirando a velha Jericó, eram lugares onde as pessoas leprosas, doentes, paralíticos, coxos, mancos habitavam também, ladrões. Então era uma cidade onde tinha um movimento político muito grande, um movimento econômico muito grande, mas era uma cidade onde tinha muitas pessoas que eram à margem da sociedade. Então, vocês vão entender que ali Jesus ele estabelece o quartel-general dele, assim se nós podemos dizer. E o que é o quartel-general dele? Ele fica ali. E por ele permanecer muito dos seus dias em Cafarnaum, durante a sua trajetória de 3 anos, nós vamos observar que 70% a 80% dos milagres de Jesus foram feitos em Cafarnaum, porque ele estava muitas vezes lá. E como não de outras vezes, Jesus estando em Cafarnaum, na casa dele, na casa da sogra do Pedro, muitas pessoas souberam, ele está de volta. E já se arrastavam ali pela fama de Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, mediante a uma palavra. E por isso o povo sempre procurava ele. E forma-se diante da casa da sogra de Pedro uma grande multidão. Uma grande multidão
se concentra ali de frente da casa da sogra de Pedro, ao ponto de não caber mais ninguém. E nós vamos ver que Jesus, quando essa multidão chega até a casa de Pedro, Jesus ele começa a pregar a palavra, a falar da palavra de Deus. Porque muitos estavam ali para aprender, porque Jesus ele era um mestre. Só que nós temos que entender aqui que quando Jesus chegou, a multidão veio. Mas eu quero trazer para vocês, porque aonde a presença de Deus está, não tem como esconder ela. Não tem como você esconder a presença de Deus. E eu quero trazer agora para você se realmente Jesus está fazendo morada dentro da sua casa. Se realmente Jesus ele habita dentro da sua casa, se ele está habitando dentro do seu lar. Porque se Jesus realmente habita dentro do seu lar, como muitos de nós dissemos, não tem como você esconder a presença dele, porque é visível e notória. É como se nós quiséssemos esconder um sol dentro da nossa casa. Se nós pegássemos o sol, colocássemos ele dentro da nossa casa e queréssemos esconder o brilho que reluz do sol, assim também é a presença do nosso Jesus. Então quero trazer a reflexão para vocês, porque se Jesus está na sua casa, ela tem que ser uma casa onde ela é transformada, porque se a presença de Deus está na sua casa, ela tem que gerar na sua casa mudanças e transformações. A sua casa já não é mais um lar onde habita contenda, já não é mais um lar onde habita desavença, não é mais um lar onde habita fofoca, não é mais um lar onde habita prostituição, não é mais um lar onde as coisas pervertidas do mundo estão dentro, porque a Bíblia vem nos relatar que onde o brilho do Espírito Santo de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus está, as trevas têm que dissipar. Eu lembro uma vez um pastor falar numa pregação, eu não me recordo se é o reverendo Hernandes Dias Lopes, ou se foi o Nicodemos, que tinha uma casa onde ele morava, e diante dessa casa estava assim, casa de Jesus, mas os vizinhos falavam assim, a casa pode até ser de Jesus, mas quem está habitando dela é Satanás, porque esse povo não vale nada. E assim nós temos que pensar em como está o nosso lar. Será que o nosso lar mesmo tem sido a habitação de Jesus? Porque quando nós falamos sobre a habitação de Jesus, nós temos que primeiramente identificar se Jesus realmente está na nossa casa. E como é que nós identificamos, pastor? Quando nós vemos literalmente os frutos do Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas. Quando nós vemos a transformação interior de dentro para fora, aquela transformação que muda de dentro para fora. Você já não é mais o seu velho eu, mas você se torna uma nova pessoa em Jesus Cristo. Você se torna uma nova pessoa e a presença de Jesus dentro da sua casa, ela vai fazer algo que é magnífico, ela vai chamar a atenção das pessoas que estão lá fora. Ela vai querer saber porque o seu lar é um lar de paz. É um lar onde eles entram e sentem uma tranquilidade, uma paz que excede todo o entendimento, onde eles sentem um lugar de conforto, um lugar onde eles não querem mais sair, mas nós temos que compreender, além da presença de Jesus, a palavra de Deus também tem que ser pregada. Não adianta só Jesus estar na sua casa. Eu costumo dizer que você vai conhecer o crente quando ele chega na casa dele depois de um culto desse como domingo, aonde ele coloca a Bíblia e aonde a Bíblia dele fica a semana inteira, porque não tem como você invocar a presença do Deus Pai para dentro da sua casa, se você não utilizar da palavra dele, para a invocação dele no seu secreto. Então muitas das vezes nós queremos o quê? Estar domingo aqui, receber uma rema, estou transportando algo para vocês, uma rema de Deus, mas nós não estamos recebendo a logos de Deus. E pasmem, essa pregação que eu estou falando para vocês aqui pode mover uma ou duas pessoas, mas entenda, a logos do nosso Deus, ela é algo pessoal, individual e singular. Então de onde você tem se alimentado? Será que Jesus realmente está fazendo habitação? Será que ele está na morada? Porque a casa dele, enquanto ele habitava como um corpo humano, quando o verbo se faz carne, era a casa de sogra em Cafarnaum. Mas nós temos que entender hoje que Jesus ele faz morada no nosso lar. No nosso lar. E quem tem que convidar ele? Somos nós. Nós temos que invocar a presença do nosso Deus.
Nós temos que pedir que Ele entre, que Ele sente à mesa conosco, que Ele esteja conosco. Nós temos que orar pedindo que Ele cuide do nosso sono. Nós temos que acordar pedindo para que Ele cuide do nosso dia. Nós temos que invocar a presença dEle constantemente. Mas ainda teimamos em dizer que Jesus habita no nosso lar. Jesus habita no nosso lar. E aí eu digo para você, isso está lá em 2 Tessalonicenses 1,9. Se não é a presença de Deus que está na sua casa, então a sua casa se tornou um inferno. Já viu que tem pessoas que viram assim, nossa, que inferno. Qualquer coisinha dentro de casa que ele se exalta, nossa, mas que inferno. Se está tendo briga, se está tendo contenda, se está tendo confusão, literalmente é um inferno. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não se faz naquele lugar. E a Bíblia vem dizer lá em 2 Tessalonicenses, eles sofrerão a pena de destruição eterna. A separação da presença do Senhor é a majestade do seu poder. Ou seja, se Deus não está na sua casa, a sua casa literalmente se torna um inferno. Porque é o lugar onde Deus não habita. É o lugar onde Deus não habita. Mas se Jesus está dentro da sua casa, a certeza que você pode ter é que a sua casa é o céu. Independente das circunstâncias. Independente de como você está financeiramente, de como você está no seu trabalho, se Jesus está na sua casa, nada mais importa. Nada mais importa. As preocupações a gente tem que lançar sobre Ele. O dia do amanhã nós temos que deixar com Ele. Nós temos que nos preocupar com aqui e agora. Então, ao invés de uma tristeza no seu rosto, um choro, uma lágrima, vai haver sorriso. Ao invés de uma contenda, vai ter unidade, paz. Era isso que esse povo procurava, porque sabia que Jesus estava na casa da sogra de Pedro. E eu te pergunto nessa noite, será que as pessoas estão sentindo a presença de Deus nos seus lares? Será que Jesus está sentindo a presença de Deus nos seus lares? Será que as pessoas estão sentindo, quando eles pisam dentro da sua casa, a presença real de Deus naquele lugar? Ou quando as pessoas pisam na sua casa, você cria um papel, uma máscara, algo, e finge ser algo que você não é, você trata até a sua esposa melhor, você trata até os seus filhos melhor, você quer mudar toda aquela realidade por um período muito curto, para provar para as pessoas que você é cristão, sendo que quando as pessoas saem daquele lugar, as coisas voltam a ser como eram antigamente. Certa vez eu tive a experiência. Eu estava vivenciando no meu âmbito financeiro a pior experiência da minha vida. Posso dizer para você que meu financeiro estava zero. Mas eu estava vivenciando literalmente a presença de Deus dentro do meu lar. Foi tão notório e real que um dos meus pastores, o pastor Neroilton, ele foi nos fazer uma visita e ele falou assim, meu filho, a presença de Deus é real neste lugar. E eu não precisei me justificar, eu não precisei abrir a boca, eu não precisei falar o que eu estava passando, eu não precisei explicar o que eu estava passando, porque era uma coisa somente eu e Deus, então Deus falou que eu não precisava clamar aos outros aquele processo que eu estava vivenciando com Deus, porque se é um processo com Deus, eu poderia ter certeza que se eu fosse perseverante, a vitória era garantida. Mas Deus precisava mexer algo aqui dentro de mim, para que eu pudesse entender que a minha dependência maior era no nosso Senhor Jesus Cristo, e não nas coisas que eu achava que era a força do meu braço. Minha casa não tinha água, não tinha energia, não tinha internet, tinha um miojo. Já contei esse testemunho para vocês, mas a presença de Deus se fazia real naquele lugar. Isso é o que importa. Sabe por quê? O amanhã a Ele pertence. Isso é testemunho. Isso é onde você cresce, você se edifica, onde você literalmente eleva o seu nível espiritual e Deus começa a te usar da forma como Ele quer. Agora eu te pergunto, se a sua casa tem a presença de Deus, mas você não é capaz de abrir a Bíblia com a sua família e pregar, se você não é capaz de orar com os seus filhos, se você não é capaz de tratar bem a sua esposa, se você não é capaz de tratar bem os seus filhos, como?
como que Deus vai operar nesse lugar? A sua casa, muitas das vezes, ao invés de atrair a atenção das pessoas, as pessoas terem prazer dentro da sua casa, ela começa a repelir as pessoas. Repelir as pessoas. Faz essa anamnese da sua vida. E continuando a passagem, nós sabemos que Jesus estava ali. Algo maravilhoso ia acontecer. A presença dele já estava naquele lugar. Ele estava pregando a palavra dele. As pessoas enchiam a casa porque sabia que Jesus estava lá. Então era um ambiente agradável, um ambiente gostoso, um ambiente onde Jesus estava, um ambiente onde coisas sobrenaturais iam acontecer. Mas no meio daquela multidão havia 4 homens carregando um paralítico. 4 homens carregando um paralítico. Presta atenção. Olha com quem que você tem caminhado. Olha com quem você tem caminhado. Será que se um dia você cair num leito de cama, essa pessoa vai te ajudar? Essa pessoa vai estar disponível para você? Essa pessoa vai correr atrás com você, muitas das vezes nas costas, para alcançar o objetivo que é a cura de Deus? Ou essa pessoa vai te abandonar? Uma reflexão muito clara e muito bem transparente sobre essa passagem nos diz acerca com quem nós estamos andando. Vai te dizer se realmente você está indo para os pés do Senhor ou se essa pessoa está te abandonando no meio do caminho. Essas pessoas, elas chegam até ali na casa da sogra de Pedro e a multidão impedia que eles chegassem até Jesus. Porque é muito fácil você abrir uma porta de madeira, eu ir no banheiro e abrir a porta, que aqui é de ferro, do que eu conseguir espaço no meio de tantas pessoas para chegar até o objetivo, sendo que todos eles estavam querendo algo com Jesus naquela noite, ou naquela tarde. E os verdadeiros amigos, aqueles verdadeiros amigos, aqueles que realmente te amam, porque a pessoa que te ama, ela é uma pessoa que vai falar verdades na sua cara, que vai te exortar, ela vai rir com você na sua alegria e ela vai chorar com você na sua tristeza. Ela não vai apontar o dedo na sua cara e falar assim, nossa, você pecou. Ela vai estender a mão e falar assim, você errou, mas eu estou aqui para te ajudar a levantar. Ela não vai te acusar pelos seus erros. Ela vai te abraçar e chorar junto com você. Eu tive uma experiência dessa. O ano passado. Eu passei por uma aprovação muito grande. O meu chefe, o meu supervisor, o pastor Douglas, que pregou aqui na casa, ele falou, Vitor, o que está acontecendo com você? Não está normal. Você vê que um amigo ele te percebe de longe. Eu não tenho contato com ele todos os dias, mas de me ver distante, ele falou, você não está normal. Eu falei assim, podemos conversar amanhã? Ele pode. Quando eu contei a minha situação para ele, eu vi lágrimas descer no rosto dele. Lágrimas descer no rosto dele. É aí que a gente vê pessoas que realmente a presença do Espírito Santo de Deus habita, porque ele se compadece da mesma dor. Fala, eu estou sofrendo o que você está sofrendo. Porque ser cristão é isso. Ser cristão é olhar a falha, a debilidade do outro e falar assim, ei, eu estou com você, eu sinto a dor que você sente, mas eu estou aqui para te ajudar. Esses 4 carregavam esse homem, e não importava o que fosse no caminho, esses 4 iriam levar o seu amigo até os pés de Jesus. Será que vocês têm caminhado com pessoas que têm levado vocês aos pés de Jesus? É só prestar atenção. São pessoas que vêm falar mal de outras pessoas para te afastar da igreja. São pessoas que muitas das vezes só tem crítica, só tem negatividade na boca. São pessoas que nunca falam de Deus para você, nunca abre a Bíblia e fala assim, ei, eu tenho uma palavra de conforto para você. Nunca falou, ei, você está errado, mas vamos consertar. São pessoas que às vezes até apoiam o seu erro, para ver você cair e depois rir pelas suas costas. Rir pelas suas costas. O verdadeiro amigo, ele não vai falar só coisas boas para você não, porque o verdadeiro amigo tem que te levar até os pés da cruz.
Certa vez o Wallace chegou em mim e falou assim, e eu considero ele como meu verdadeiro amigo. Sabe por quê? Porque uma vez ele chegou em mim e falou assim, ei Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso te falar. Eu falei, diga, Wallace. Ele falou, você tem que ir em tal pessoa e você vai pedir perdão. Eu falei, mas eu não estou errado. Ele falou, não importa, você tem que pedir perdão. Se você quer que a sua vida prossiga, se você quer que a sua vida caminhe, você vai pedir perdão. Eu falei, mas cara, eu não estou errado. Ele falou, não importa, você tem que pedir perdão. E aquilo entrou dentro de mim, porque na hora bateu uma ira, uma raiva. Eu falei, gente, mas eu estou certo. Mas quando eu deitei a cabeça no travesseiro, que eu me pus a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus falou assim, enquanto você não consertar isso, as coisas não vão caminhar como você quer. Por quê? Porque ele é meu amigo. Por quê? Porque ele viu que eu estava errado. Errado de não ir pedir perdão, porque eu tinha que resolver aquela situação. Por quê? Porque ele quer me ver aos pés da cruz. Porque ele quer me ver na glória junto com ele. Ele quer me ver lá em cima, na Nova Jerusalém com ele. Ele não quer me ver lá no Hades, no inferno. Ele não quer me ver sofrendo. Ele não quer me ver como meu ministério falido. Ele não quer me ver como uma pessoa que eu vou tropeçar e cair. Ele vai rir pelas costas. Porque ele chegou até mim e falou, você está errado. Então é o tipo de pessoa que eu sei que se eu cair num leito de cama e precisar de alguém, ele vai estar lá. Não para me julgar, mas para me ajudar. Não para dizer você estava errado, mas para falar, ei, vamos junto que eu vou te ajudar a levantar. Esses eram os 4 amigos desse homem. Eles chegam diante daquela multidão e ali enxergam um obstáculo. Cara, vamos embora. A gente tentou. Olha, não sei quantos quilômetros esse pessoal andou para levar esse homem até ali, mas não importou para eles o tempo, a quantidade, o quilômetro, a distância. O que importava era que esse homem recebesse a cura dele, o milagre dele. Então, quando você tem um amigo verdadeiro, esse amigo ele cria estratégias para te levar até os pés do Senhor. Ele organiza estratégias, porque esses homens falaram, não dá para ir por aqui, mas ali em cima dá para ir, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas o que nós viemos aqui para trazer esse homem, para receber a cura, ele vai receber. E esses homens sobem até o teto dessa casa, e eles abrem o teto da casa. Eles abrem ali o teto da casa da sogra de Pedro, e preste atenção quando eles estão abrindo o teto da casa, porque é de suma importância o que está acontecendo aqui. Porque quando eles começam a quebrar, com certeza desceu algo, desceu sujeira, desceu poeira, mas nós não vemos Pedro reclamar, nós não vemos Jesus reclamar, nós não vemos a sogra de Pedro reclamar. Mas por quê, pastor? Porque entenda, o reino de Deus não é sobre coisas, mas é sobre pessoas. Eles não importavam se a casa deles estava sendo demolida, se a casa deles estava com a estrutura sendo abalada. O que importava era aquele homem descer e receber a cura deles. Sabe por quê? Porque se um dia a sogra de Pedro foi curada, então a casa dela tinha que ser um local de cura. Então não importava que quebre o meu teto, mas que essa pessoa seja curada, que quebre o meu teto, mas que essa pessoa seja liberta, que quebre o meu teto, mas que Deus faça a glória dele neste lugar. Não importa. Para a sogra de Pedro, e olha que Pedro era reclamão. Pedro podia falar, ei, vocês são loucos, quebrando a casa da minha sogra, olha o que vocês estão fazendo aqui, olha a bagunça. Com certeza, porque a Bíblia diz que desceu até Jesus, Jesus estava debaixo daquele buraco. Fala, mas que é isso, jogando poeira na minha cabeça? Mas não importa, porque muitas das vezes nós damos valor ao que nós temos, e não nas pessoas que Deus coloca para nós sermos canal de bênção e de ponte na vida delas, porque a nossa casa é sobre isso. Você entenda, se Deus está te dando uma coisinha a mais esse mês, não é para você, é para a glória e para o reino dele, é para pessoas.
Entenda isso, se Deus deu um carro maior para você, é para a glória e o reino dele, é para que você carregue pessoas dentro do carro. Se Deus deu uma casa confortável para você, grande, não é para você se vangloriar daquilo, é para você encher a sua casa de pessoas para falar do amor de Deus, é para ser uma casa de cura, é para ser uma casa de libertação, porque senão não está habitando Deus dentro dessa casa, não está habitando. Mas eu sou antissocial, pastor, então muda a sua cabeça, porque crente não é antissocial. Crente quer dizer o seguinte: eu estou aqui para servir a Deus, e servir a Deus é servir pessoas. Não existe antissocial no mundo do cristianismo, não existe. Jesus, ele não veio para ensinar o antissocialismo, ele veio para ensinar a comunhão, a juntar pessoas, a chamar pessoas para estar com ele. Como está sendo a sua casa? Um local de bênção? Ou um negócio para sua vanglória? Será? Tudo que você tem, será que você está dando mais valor às coisas do que pessoas? Pastor Josué, uma vez, ele contando, ele foi nos Estados Unidos pregar, ele comprou um terno da Armani. Lindo. Diz que era o sonho dele esse terno da Armani. E aí ele fez uma campanha na igreja dele dizendo assim: dê o seu melhor. No último dia de campanha, chegou um rapazinho que ele nunca tinha visto na vida e falou assim: pastor Josué, Deus manda o senhor me dar esse terno. Ele falou: mas o meu terno, Armani, custei a comprar, lutei tanto. Ele falou: mas a campanha não é dê o seu melhor? Ele entendeu. Porque quando a gente está servindo pessoas no reino de Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. O nosso melhor. A gente não dá o que sobra, a gente não dá migalhas, a gente dá o nosso melhor. Missão Vida dá o melhor. Estava até conversando com o Diosso, né, Diosso, aqui na sexta-feira. Missão Vida parece um hotel, né? Tem o melhor. Lá em Cocalzinha tem até ar-condicionado. Sabe para quem? Moradores de rua. Sabe por quê? O reverendo Will dos Anjos disse assim: se eu tenho ar-condicionado na minha casa, eles têm que ter ar-condicionado no quarto deles. Porque ele entendeu que ele tinha que dar o seu melhor. O seu melhor. Será que Jesus ainda está na sua casa? Será que ele está na sua casa ainda? Pensa comigo nessa noite. Quantas pessoas já foram curadas dentro da sua casa? Quantas pessoas foram libertas dentro da sua casa? Quantas pessoas foram salvas dentro da sua casa? Quantas pessoas entraram dentro da sua casa e você, com a presença de Deus, abriu a Bíblia e pregou para essas pessoas, ao invés de usar as coisas pejorativas do mundo, essas coisas ruins que o mundo oferece, você falou: não, eu vou te dar o melhor que eu tenho, e o melhor que eu tenho é a presença de Deus. A gente confunde muito a herança que Deus tem para nós. Entenda, a herança de Deus não é bens materiais. A herança de Deus não é bens materiais. Como assim, pastor? Eu escutei tanto a teologia da prosperidade, que eu tenho que ser rico. Se eu der 1.000, Deus tem que me dar 10.000. Não, Deus não te deve nada. Deus pagou lá na cruz, com preço de sangue. Se não tiver preço maior, a qual nem ouro nem prata você consegue devolver, você não entendeu o que é cristianismo. Sabe o que Deus te deu? Olha o que Deus te deu. Entenda comigo. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Por isso que a sua casa tem que ser um lar, onde cura, liberta, restaura, transforma. Cura, liberta, restaura, transforma. Onde as pessoas entram lá dentro e falam assim: uau! Eu estava triste do portão para fora, mas eu estou feliz aqui dentro. E eu nem estou entendendo o que está acontecendo aqui dentro de mim. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas vem uma alegria tão grande, que eu não quero mais sair daqui. Aí você começa: é porque Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa.
Jesus está na casa. Acho que muitos não estão entendendo. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Gente, eu vivenciei algo esses dias, eu vendo o Wallace aqui, agora eu lembrei. Uau! A gente às vezes se acha demais, né? Sou pastor, eu sei de muitas coisas. E eu estou acompanhando de vez em quando o pai do Wallace nos hospitais. Eu amo fazer isso, gente, eu amo. Eu amo ir no hospital com as pessoas, eu amo isso. Pode me chamar que eu vou. E olha que eu detesto hospital, a pastora sabe. Mas Deus, ele transformou meu coração que quando é para uma pessoa, eu não meço distância, eu não meço tempo. E aí nós fomos lá no Hospital do Câncer. E... gente, ele chegou diante da médica. Uau! Uau! A médica abriu o diagnóstico dele assim, ó. O senhor não é meu paciente não, né? Deixa eu falar pro senhor. Posso falar, Wallace? É só paliativo. O senhor vai ter que vir aqui todo mês porque é paliativo. Com esse exame aqui, ó, que eu vou passar. Ele falou assim, com toda a humildade dele, gente, porque a gente não vê soberbo em pessoas que são humildes e mansas de coração. Ele falou, doutora, eu tenho a absoluta e real certeza que o meu Deus vai me curar. Uau! Essa médica até desconcertou. Não, mas eu não estou falando isso, eu estou falando é que o senhor tem que vir aqui todo mês. Aí a própria médica, sabe por quê? Ali existia uma treva, porque a mulher só acreditava naquilo que a ciência dizia. Mas naquele momento, o Espírito Santo de Deus invadiu aquele lugar. No final, a médica estava falando assim, o senhor vai vir, mas a fé do senhor vai curar o senhor. Para uma médica falar isso para a pessoa, é porque a presença de Deus entrou junto com o seu Sebastião naquele lugar, e a fé dele foi grande, 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 porque ele crê no Senhor, e ele sabe de uma coisa, que ele é salvo. Que ele é salvo, porque ele crê no Deus vivo, ele crê na morte de Jesus na cruz. Então não é uma doença dessa que vai abalar ele, porque ele sabe que a presença de Deus está com ele, e sabendo que a presença de Deus está com ele, o impossível não existe. Não existe. Uau! Gente, eu olhei assim para ele e falei, oh Deus, bate na minha cara mais um pouquinho, bate. Bate. Pode bater. Bate. Bate na minha cara, Deus. Bate, eu tenho saúde. E às vezes eu reclamo de coisas pequenas, porque eu sou falho e pecador às vezes, Senhor. Bate na minha cara, Jesus. Porque ao invés de muitas vezes, Senhor, em vez de enaltecer o teu nome, eu falo mal é do Senhor. Bate na minha cara, Jesus. Porque em vez de falar coisas boas para as pessoas, às vezes eu quero ser mal na vida daquela pessoa. Bate na minha cara, Jesus. Me ensina mais um pouquinho. Me ensina. Me ensina. Me ensina. Você quer ver o valor da sua vida? Vai no hospital oncológico. Vai no hospital oncológico, você vai ver o valor da sua vida, o valor do seu celular, o valor do seu carro, o valor da sua casa, o valor do seu orgulho. Porque lá não existe rico nem pobre. Mas existe pessoas que a única fé e esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. E toda vez que eu encontro ele na rua, gente, isso é uma alegria. Esses dias topei ele com uma sacolinha de tomate subindo ali assim. Pastor, eu falei, seu Sebastião, ó, filho, comprar um tomate lá embaixo, lá, ó. Ali, agora eu vou fazer ali um almoço e não sei o que. Eu falei, uau. Às vezes eu venho para a igreja lá de casa aqui, vem reclamando que eu estou vindo a pé. Ele com câncer, debilitado, com a sonda de urina do lado, paliativo. Ele desceu até lá embaixo, depois da Divino Pai Eterno, a igreja que vocês conhecem aqui, para comprar um tomatinho e levar para casa dele. Uau! Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando esse homem desce,
Jesus, ele vê uma fé. Não naquele homem paralítico, ele vê uma fé nos seus amigos. Mas a gente pode se perguntar assim, mas Jesus, o pastor Jesus, ele viu a fé como na vida dos amigos desse paralítico? Estava escrito fé na cabeça deles, estava escrito I love Jesus, eu vim para encontrar Jesus, eu vim para curar. Não, Jesus, ele viu o comportamento que revelava a fé no coração daqueles homens. Deus, naquele momento, ele viu o comportamento, a atitude, a proatividade mediante a fé daqueles homens, porque eles não desistiram. Eles queriam que o milagre acontecesse. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus reativo. Ele reage mediante a sua fé. Deus não gosta de pessoas passivas. Deus detesta pessoas passivas no reino dele, que ao invés de servir o reino dele, ao invés de fazer coisas no reino dele, ao invés de levar pessoas para o reino dele, são pessoas que inventam desculpa para não estar ali, pessoas que são passivas, pessoas que estão cansadas demais, pessoas que estão feridas demais, pessoas que batalharam demais, pessoas que têm desculpas demais, pessoas que não conseguem servir ao reino dele, mas essas pessoas tinham todos os motivos para desistir e ser mais uma da lista daquela época dos passivos. A gente tentou, mas agora eu vou desistir. A gente está cansado demais, trouxemos ele até aqui, mas existe uma multidão de pessoas, eu vou desistir. Nossa, os meus pés estão todos cheios de bolha, porque carregar esse paralítico nessa cama não foi fácil, mas eu não vou desistir, porque Deus gosta de pessoas que são proativas no reino dele, porque a proatividade que você tem no reino dele vai revelar a sua fé. Não adianta você falar eu tenho fé, se você não demonstrar a fé que você tem. Não adianta você falar que acredita em Deus, que acredita nos milagres de Deus, se você não demonstrar que você acredita verdadeiramente. Como é que nós acreditamos? Primeiramente, Deus habita na nossa casa, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, e outra coisa, a nossa vida muda. 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 Porque Deus, ele vai só mover quando você se move. Você tem que se mover para Deus mover. Se move para você ver. Pastor, me relembra onde Deus fala. Quando a gente cuida dos pequeninos dele. Me relembra. Quando a gente cuida dos pequeninos dele. Me relembra esse texto, pastor. Esse texto ele fala muito acerca de quando você está cuidando de pessoas, que é o verdadeiro intuito do cristianismo. Isso é o seu papel no reino de Deus, não é sobre coisas, é sobre pessoas. Então, quando você cuida de pessoas, quando você cuida dos pequeninos do Senhor, você não precisa se preocupar com mais nada. Você não precisa se preocupar com quanto você vai ganhar mês que vem. Você não precisa se preocupar com o que você vai comer amanhã. Você não precisa se preocupar com o que você vai vestir amanhã. Você não precisa se preocupar onde você vai morar amanhã. A única coisa que você precisa se preocupar é literalmente em cuidar dos pequeninos do Senhor. Acha esse texto para mim, pastor. Mateus 18. 18, 19? 19, 14? Dezoito, né? Leia para mim alguém, por favor, aí. É 18:10. Leia para mim alguém aí, por favor. Lê o próximo, pastor. Próximo. Próximo.
Ótimo. E aí nós pegamos num texto onde diz assim: Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando a Simão Pedro assim: tu me amas? Você ama realmente a Jesus nessa noite? Fala, seja sincero, você ama Jesus? Ama Jesus? Então você está cuidando dos pequeninos, das ovelhas dele, né? Tá? Está cuidando dos pequeninos, das ovelhas dele? Mais uma vez. Leia, pastor. Uau. Uau. Quando fizermos aos... Se você está fazendo aos pequeninos, você está fazendo a quem? Você está fazendo a quem? Quem que vocês estão fazendo? Como é que está a sua fé essa noite? Será que a sua fé está bastante para cuidar dos pequeninos dele? Porque qualquer obstáculo a gente corre, né? Vocês não sabem o tanto que eu fui humilhado essa semana na Missão Vida. Vocês não sabem o tanto que o inimigo lutou para me tirar essa semana de lá. Batalhou. Usou a boca de um pastor que estava acolhido lá. Pastor que caiu. Mas só que Satanás se esqueceu que o sim que eu disse foi para Deus, não foi para homens. O sim eu disse para Deus. E dali eu não saio. Dali homem nenhum me tira, a não ser o próprio Deus que me colocou ali dentro. O próprio Deus que me colocou ali dentro. Sabe por quê? Eu preciso cuidar dos pequeninos dele. Aqueles que ninguém olha, aqueles que todos rejeitam. Aquele que a sociedade olha, muitas das vezes, como um saco de lixo em cima da calçada. Dói falar isso, mas é a realidade. Aqueles que muitas das vezes não precisam da paulada do policial, não. Precisa só de ser escutado, ser ouvido. Porque a sociedade está colocando eles todos como marginalizados aí em redes sociais, como se fosse todos um bando de vagabundos, me desculpe a expressão, mas entenda, esse vagabundo é filho de Deus também. Será que ele não merece o amor e a redenção de Cristo também? Será que ele não merece o perdão de Deus também, esse vagabundo? Será que quando você entra numa rede social e julga um morador de rua que está até sob efeito de drogas, não sabe nem o que está falando, será que você não reconhece ele, um pequenino de Cristo, que você teria que estar ali ajudando a ele a subir, a crescer, a conhecer Jesus, ao invés de julgar e falar, esse vagabundo tem que morrer mesmo. Que os policiais batam nesse vagabundo, que ele saia dessa cidade. Porque é muito mais fácil nós seres humanos a julgar do que a ajudar. A acusar do que a julgar, do que a ajudar. Porque esses 4 aqui tinham certeza de que esse homem iria ser salvo. Porque quando Jesus reconhece a fé nos amigos dele, ele fala algo que é fundamental. Ele fala, filho, a sua fé te salvou. Primeiro ele reconhece esse homem como filho. Se ele é filho de Deus, ele é um pequenino.
Porque quando Jesus fala Pai Nosso, Ele não fala Pai Meu, Ele fala Pai Nosso. Então todos nós somos filhos de Deus. Quando nós reconhecemos a morte de Jesus na cruz, nós somos filhos de Deus. Então Ele está reconhecendo, o que Ele está dizendo? Não importa se você foi chamado de paralítico, de manco, de mudo, de surdo, de drogado, de bêbado, de alcoólatra, não importa os apelidos pejorativos que colocarem em você. A partir de hoje você é filho. E o seu passado não te julga mais. E ele vem falar: a tua fé te salva. A tua fé te salvou. Mas para a gente ser filho de Deus, a gente primeiramente tem que reconhecer uma vida em Cristo Jesus, entender que pequenos cristos, cristãos, tem que ser a imitação, a cópia de Jesus aqui na terra. Será? Será? Será que nós realmente estamos sendo cópia de Jesus aqui na terra? Será que quando você vai tomar qualquer atitude ou quando você pensa em falar alguma coisa aqui, você fala assim, como Jesus agiria no meu lugar? Antes de fazer, de agir, de falar? Será? Quando você vai acusar alguém, como aqueles mestres da lei colocaram aquela prostituta diante de Jesus, e até para fazer um teste com Jesus, né, porque eles queriam testá-lo de todas as formas, fala assim, perante a nossa lei nós temos que apedrejar ela, mas o que o Senhor diz, Jesus em toda a sua sabedoria, porque ele era o Deus vivo, aqui na terra fala assim, ei, quem de vós não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Será? Porque parece que a gente lê a Bíblia, entra no ouvido e sai no outro. Porque quando a gente vai ter as nossas atitudes, a gente esquece tudo que a gente leu e aprendeu na Bíblia. Será? Será que Jesus realmente está na sua casa? Será que as pessoas encontram na sua casa um lugar de paz, de tranquilidade, um lugar onde eles se sentem bem, um lugar onde eles se sentem aconchegantes, um lugar onde eles entram e não vê nem a hora passar, quando vê 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, eles já não estão nem se preocupando mais com o tempo, porque a glória de Deus é tão grande naquele lugar que o tempo nem importa mais, porque tempo por dono do tempo a gente não mede, a gente não quantifica, o tempo é dele, então a gente está ali falando dele, então as horas vão se passando. Será? Será que é justo hoje essa geração, a gente viver uma geração onde a gente não vê milagres mais, onde a gente não vê cura mais, onde a gente não vê libertação mais, onde a gente não vê mais membros crescerem, onde a gente não vê mais um paralítico chegar dentro da igreja e sair andando, onde a gente não vê mais um cego sair vendo, um surdo sair ouvindo? Será que nós estamos vivendo o verdadeiro cristianismo? Será que nós estamos vivendo isso aqui? Passa nesse texto? Será? Sabe por quê? Porque a gente está brincando de ser cristão. A gente está brincando de ser cristão. Sendo que a gente tem que temer a Deus. E quando a gente brinca com Deus, a gente perde o temor por Ele. Quando a gente brinca com as coisas dele, a gente perde o temor por Ele. Será? Será que você não está vivendo os milagres de Jesus porque talvez a presença de Deus não tenha transbordado na sua casa? Será? Será que a culpa de todos os seus problemas financeiros é pela desobediência à palavra de Deus? Será? Será que os problemas de saúde que nós vivenciamos, será que não foi uma desobediência? Porque entenda, para Deus curar aquele paralítico, primeiro ele precisou curar a alma dele, para depois curar a doença física, para depois curar a alma daquele paralítico, curar a alma para depois curar o físico daquele paralítico. Será? O que te falta nessa noite para Jesus estar dentro da sua casa? O que te falta? O que falta para você nessa noite? Tem um poema, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu quero ler esse poema para vocês.
Esse poema ele foi escrito por um homem que não é cristão, ele é ateu. Entenda. Ele é um poema que foi escrito por um ateu. E olha o nível desse ateu para escrever esse poema. Ele disse assim: disse o poeta um dia, fazendo referência a um mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Não, era emprestado. O manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Não, também era emprestado. E os peixes que ele comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? Não, também era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco que ficou sentado mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Também não, ele era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Não, também era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, era dele? Por acaso era dele? Também não, foi emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele, e a cruz que ele carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura, o quarto eram dele a partir da criação. Eles o criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde os meus crimes todos expirou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha e sua. O que você tem na terra? Nada. Nada. Fique de pé.